essa opção estruturada aqui vai ser bem diferente. A gente vai falar de uma que chama Risk. Você já ouviu falar aquelas propagandas? Ganhe não sei quantos 1000% e tal? Aqui a gente não tem nem base para calcular o ganho. Ganha sem colocar dinheiro. E é isso mesmo que você ouviu. Vamos lá, Vitor, explica pra gente. Exato, galera. Essa é um pouquinho mais complexa, tá? Por isso que a gente deixou depois, até para começar a ter uma base. Lembra quando a gente falou da trava de baixa? Sim. Então, a gente usou isso para já ter uma base para essa estrutura. Por quê? Essa Risk é uma operação especulativa, tá? O nome é Risk travado, onde a gente quer especular uma alta de um papel sem desembolsar a caixa. Exato, sem desembolsar. Então, quando você tem um ganho, é infinito, porque não tem nem base de cálculo, né? Como que vai funcionar essa estrutura? A gente vai fazer a venda de uma trava de baixa. Isso mesmo, a gente vai fazer a venda, ou seja, vamos usar como exemplo, Vale, tá? Tá R$100. A gente vai vender uma trava de baixa de 100% com 90%, que é o que a gente tinha usado no outro exemplo. Então, por exemplo, a gente vai vender uma put, strike R$100, a gente vai receber um prêmio por isso, tá? Porque a gente vendeu esse direito de venda. E a gente vai, com esse financeiro, comprar uma put 10% abaixo, ou seja, R$90, só que vai sobrar um pouco desse dinheiro que a gente fez a venda. O que eu vou fazer com esse valor que sobrou? A gente vai comprar uma call fora do dinheiro. Então a gente vai conseguir montar toda essa estrutura com o financeiro da venda da put que a gente fez, tá? Então qual que é o risco máximo da operação? A gente não está vendendo uma put 100 e comprando uma 90? Então, no pior dos cenários, se Vale despencar, você está perdendo 10%. Então, se Vale cair 1%, você perde 1%. Se Vale cair 5%, você perde 5%. Perde 5% em relação ao quê? A exposição que você fizer. Então, digamos que a gente montou uma operação com 1.000 ações, tá? Então, a gente está com uma exposição de R$100 mil. A gente montou essa estrutura onde o seu risco máximo é perder R$10 mil se Vale estiver abaixo de R$90, tá? Se Vale no vencimento estiver 95, você perde 5 mil. Se Vale ficar R$100, não acontece nada, você não perde nem ganha. E aí, digamos que com esse prêmio a gente comprou uma opção strike 10% acima, então vale a 110. Se Vale ficar de R$100 até R$110, nesse intervalo nada acontece, você não ganha nem perde. Ou seja, diferente da trava de alta, que a gente desembolsava um prêmio e se ficasse até 5% a gente perdia o prêmio, nessa operação não acontece nada, é como se você nunca tivesse entrado nessa operação. Agora, e se Vale vai para R$120, Vitor? Aí é o melhor dos mundos, né, pessoal? Pô, a gente vai ter um ganho de R$10 por ação sem nunca ter desembolsado nenhum prêmio. Então a gente vai ter, por exemplo, um retorno de R$10 mil sem ter nunca investido, tá? É uma operação um pouco mais complexa, um pouco mais difícil de entender, mas é uma operação que faz total sentido para quem tem um viés de alta. E sempre lembrando, né, galera, tem um gerenciamento de risco muito bem feito. Se você quer perder só 10%, você fala, pô, R$10 mil é o meu stop, faz sentido? Então monta com aquele tamanho de posição. Se não, diminui para 500 opções, 300, 100, enfim, cada investidor sabe fazer o seu próprio gerenciamento, né, Tonello? Perfeito. Então, o mais interessante aqui nessa operação, pessoal, é que vocês realmente não desembolsam, né? Então, a diferença entre as duas puts, aquele valorzinho que você vai comprar uma call, é o que vai te possibilitar estar dentro dessa operação. Então, o mais legal de tudo é você não colocar dinheiro para conseguir fazer uma operação. Então, pelo que eu entendi, a gente tem um stop, né, Renan? E a gente tem também uma possibilidade de ganho muito alta. Tem limite de ganho? Então, essa operação você não tem nenhum limitador e, sim, a gente deu o exemplo de você estar exposto a papel a partir de 10% de alta, com os preços que a gente trouxe a partir de 110. Se a Vale fechasse a R$190, o investidor ganharia R$80, os 190 do papel, menos os 110 que é o preço que ele está exposto. Então, é uma operação muito interessante para você fazer uma alocação em renda variável de maneira inteligente, né? Você tem um stop bem definido ali, então você nunca vai perder mais que aquele range entre uma put e a outra. Então, se esse range fosse um pouco maior, você perderia um pouco mais, se fosse um pouco menor, você perderia um pouco menos, e assim por diante. Da mesma forma, se a gente consegue aproximar, né, o strike da call, você abre mão de uma alta menor, né, se a gente fizesse isso no preço de 105, por exemplo. Você abriria a mão de uma alta menor do que 10%, né, você abriria a mão de uma alta de 5%, e o que torna a operação mais interessante. Mas é legal falar também que a gente não pode simplesmente fazer o que a gente quiser, né? Eu não quero abrir mão de alta nenhuma. Infelizmente, não é assim que funciona. A gente precisa fechar preço para essa operação, ou seja, encaixar para fazer exatamente no custo zero, que é onde a operação realmente faz sentido. Então, acho que eu entendi. E essa operação,
se tiver loss, qual vai ser o loss dessa pessoa? É limitado nesse range que você informou. Mas tem Perfeito. chamada de margem? Então, essa operação tem chamada de margem. Por que ela tem chamada de margem? Como você não tem um desembolso de caixa na entrada dela, o seu risco ainda não está todo no seu preço que você pagou. Logo, a bolsa precisa reter uma parte de suas garantias, sejam elas em ativos ou financeiro, renda fixa, qualquer coisa, para garantir que no vencimento, caso a operação dê prejuízo, você honre com esse prejuízo com a sua contraparte. Legal. E essa chamada de margem, ela pode ser maior do que esse stop que você vai tomar? Não, nunca vai ser, até porque não faz sentido a bolsa travar um financeiro ou ativo seu maior do que o risco máximo que você pode ter. Se você só pode perder 10 mil reais, você nunca vai ter uma chamada maior que 10 mil reais na sua conta. Então, sempre você, cliente, vai conseguir pré-definir o quanto você vai ter de prejuízo nessa operação. Então, você vai colocar apenas o stop que você eventualmente quer tomar nessa operação. A chamada de margem vai ser o risco máximo que você tiver. E no caso de alta, a partir de quando que esse cliente vai começar a ganhar? Depende um pouco da operação. Confere? Perfeito. Depende um pouco da operação, depende do ativo que você monta. Ativos mais voláteis, a gente vai ter que afastar um pouco essa compra de call do preço do ativo, senão a gente não consegue fazer a custo zero. Ativos menos voláteis, a gente aproxima mais. Perfeito. E no caso de uma certeza de alta de um ativo, é melhor uma trava de alta ou uma risk? Então, depende do tamanho da alta que você espera para aquele ativo. Se você espera que o ativo suba muito, por exemplo, 60%, 50%, talvez valha mais a pena você montar a risk. Por quê? Porque ela não tem limitador de alta e você não coloca nada. Isso desde que você tenha garantias suficientes para montar essa operação. A gente está aqui falando sempre de você fazer uma alavancagem inteligente, né? Se você só tem, por exemplo, R$1.000 e o risco de uma risk na exposição que você quer fazer é de 10 mil, talvez valha mais a pena você montar uma trava de alta, com aquele financeiro que você está disposto a alocar na operação. Perfeito. Então, pessoal, a gente viu agora que tem mais uma opção para a gente tentar pegar movimentações de alta. E vai depender do cenário se vale a pena uma ou outra. Então, se você tiver dúvidas sobre qual dessas operações você deve fazer, a gente está à disposição de vocês, tanto os assessores quanto a equipe da Bendorf está à disposição de vocês para explicar e saber o que mais vai encaixar com cada operação. No nosso grupo VIP, a gente solta esses calls já prontos, basta que você chame o assessor e faça essa operação. Legal? Então, vem com a gente para a nossa próxima operação estruturada.